paz do Senhor Jesus, tudo bem contigo? Bem-vindo ao nosso canal para mais uma pré-aula relacionado às lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje nós trataremos da lição de número 12, que traz o título A Urgência do Discipulado. Quem é que deve ser discipulado? Você já parou, já se perguntou a respeito dessa pergunta, desse questionamento? Então assista conosco essa pré-aula que nós vamos tratar desse assunto que está ligado com a evangelização. Sabemos que a evangelização é o meio do qual o evangelho vai ser levado, vai ser pregado, despertando aos homens a consciência a respeito do pecado e a necessidade da salvação. Então, pela pregação do evangelho, as pessoas irão ter um encontro com o Senhor Jesus. E o discipulado leva o que essas pessoas que decidiram para Cristo a viverem uma vida agora que venha refletir o caráter de Cristo em seu ser. E a respeito do discipulado, nós vamos ver que é uma ordem do próprio Deus relacionado para com aqueles que seguem a sua palavra ou adorem o Espírito em verdade. Nós vamos ver já no Antigo Testamento, os pais discipulavam os filhos, os reis aos príncipes. E no livro de Deuteronômio, lá no capítulo de número 3, nós vamos encontrar o próprio Deus instruindo Moisés para que se discipulasse Josué, que seria o que? O seu substituto na missão de levar o povo ali à terra prometida. E nós temos também outros personagens, aonde Elias, ele tem o seu discípulo Eliseu, ele estabelece as escolas dos profetas. Alguns vão dizer que iniciou com Samuel, outros vão dizer que foi com Elias que se deu ali esse sistema educacional em relação à palavra de Deus para esses homens que iriam ali exortar o povo a viver uma vida íntegra, uma vida que pudesse servir de referencial para que outras pessoas viessem a imitá-la. O nosso textuário, ele está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, onde Jesus vai dizer, eu prefiro o comentário, ou melhor, a versão Almeida atualizada, né, onde diz: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos que Deus, ele dá a ordem a respeito do discipulado, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 54, versículo 13, está escrito: todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Olha só. E a paz dos teus filhos será abundante. Então o profeta Isaías traz o que? Essa ordem de Deus, onde Deus já havia instituído a nação lá em Deuteronômio 4, Deuteronômio 6, onde Deus estabelece ali a responsabilidade dos hebreus de obedecerem a sua palavra e que fizesse o que? Discípulo, começando dentro de casa, ensinando os filhos o que? As verdades a respeito das Escrituras.
Então, o que Jesus vai trazer já era algo fundamentado pelo próprio Deus para o povo hebreu, aonde Jesus agora vai dar essa ordem aos discípulos para que eles dessem continuidade o quê? Aquilo que Jesus fez. Jesus, ele fez discípulo. E os discípulos agora deveriam que gerarem novos discípulos para que o evangelho fosse levado, fosse divulgado em todos os cantos da terra. Então é uma ordem que todos nós precisamos nos atentar para essa verdade. Então, discípulo, o que é um discípulo? Discípulo, o termo fala que ele é um aprendiz, ele é um aluno, ele é alguém que segue o seu mestre ali diante do seu desenvolvimento, da sua maturidade, para que venha crescer e possa se desenvolver tanto intelectualmente como espiritualmente. Então, discípulo é um seguidor que vai estar aprendendo com seu mestre para alcançar o que? Uma maturidade, alcançar um aperfeiçoamento. E nós sabemos que nessa vida, meus irmãos, enquanto nós aqui vivemos sobre a face da terra, nós seremos um discípulo. Nós precisamos estarmos aprendendo com Jesus, precisamos estarmos aprendendo com a sua palavra e estarmos sendo divulgadores o que? Dessa verdade, porque discípulo gera discípulo. Então nós vamos ver que um discípulo sempre vai ter um mestre, e um mestre sempre vai ter um outro mestre. Então, enquanto nós aqui estivermos, nós seremos o que? Discípulos de Cristo e precisamos cada dia mais estarmos aprendendo o que? As verdades bíblicas da palavra de Deus. Então, o termo discípulo, ele está relacionado com o desenvolvimento do caráter cristão. Quando a pessoa aceita Cristo, ele nasceu de novo. Logo, ele está em crescimento. Ele precisa de instrução para que venha construir um caráter que venha refletir a imagem de Cristo, o que? Na sua vida. Nós vamos ver que quando há uma perseguição em Jerusalém, os discípulos, eles são dispersos, eles vão anunciar a palavra de Deus em outras localidades e ali em Antioquia vai surgir o que? Uma igreja ali forte, mas que havia um sincretismo religioso muito grande. E Barnabé, quando ele é chamado para ver a veracidade desse movimento, ele logo entende que essas pessoas que foram evangelizadas, que se decidiram por Cristo, elas precisavam serem discipuladas. Logo ele chama quem? O apóstolo Paulo. E Paulo vai até Antioquia, ali, aonde ele vai ficar por cerca de 1 ano ensinando a palavra de Deus. E um fato interessante que o texto vai nos dizer, que foi em Antioquia, pela primeira vez, que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Por quê? Porque refletia o caráter do seu mestre, do seu Senhor. Então nós vamos ver que discípulo é aquele que reflete o quê? O caráter. É aquele que permanece na palavra do seu mestre. João capítulo 8, 31, Jesus disse, a marca do discípulo, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Quem é discípulo de Cristo? É aquele que permanece na palavra.
é aquele que é instruído na palavra. E ele tem um viver prático daquilo que ele aprendeu. Então nós vamos ver que o discípulo, ele precisa se identificar com seu mestre e viver essas verdades. Segunda marca, João 8,35. Jesus está dizendo: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. Então nós vamos ver que a marca de um verdadeiro discípulo está relacionado com o amor de um para com os outros, com a comunhão. Terceiro, aonde o discípulo vai dar fruto. Jesus disse que a vara que está ligada na videira, ele é a videira verdadeira, quem está ligada nele dá muito fruto. João 15,8, Jesus disse: nisso é glorificado meu Pai, em que dê muito fruto, e assim tornarei meus discípulos. Então o discípulo é aquele que glorifica o Pai com o seu testemunho, e ele produz muito fruto em sua vida. Então, meus irmãos, todos nós precisamos, desde o novo convertido até o cristão mais idoso, precisamos estar num processo de aperfeiçoamento, de maturidade espiritual. Então, o discipulado, ele não é uma opção. Vamos fazer isso? Não, ele é uma ordem, um imperativo, é um mandamento divino, que todo cristão, ele precisa crescer, ele precisa sair dos rudimentos do mundo e alcançar o quê? Uma maturidade espiritual. É claro que cada vez mais nós vamos desenvolver, não se é alcançado nessa vida, mas é por isso que todos nós precisamos sermos discipulados, sermos instruídos para o aperfeiçoamento, para a maturidade espiritual. Então, para cada vez mais, nós estamos crescendo. E o discipulado está relacionado com a educação cristã. A nossa leitura em classe, ela traz dois textos, Mateus 28, 16 a 20, depois Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. Nós vamos ver que diz que os discípulos, eles perseveravam que na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a educação cristã, ela é fundamental no desenvolvimento do caráter do cristão. Então, a pessoa, quando se converte, ele nasceu de novo. Então, nós vamos ver que o processo do novo nascimento tem a mesma, vamos dizer assim, o mesmo desenvolvimento do crescimento natural. A pessoa nasce, ela vai aprender a andar, ela vai depender de outras pessoas que o auxiliem para que ela possa ali desenvolver o que? As suas habilidades ali. Ela vai precisar o que? De um tutor, ela vai precisar de alguém que faça esse acompanhamento. E o cristão, ele precisa o que? Crescer. E Paulo fala que esse crescimento, ele não é fácil. Quando Paulo escreve as igrejas que estavam na Galácia, Paulo fala que ele sentia o que? Douros de parto, por aqueles que haviam se convertido, para que Cristo fosse gerado neles. Então, o discipulado, ele é algo árduo, porque precisa ser trabalhado o que? Tanto no espírito, na alma, em todo o ser do novo convertido, para que ele venha refletir o que? A imagem de Cristo. Então a educação, ela é fundamental para que o cristão venha desenvolver o seu caráter e servir o seu próximo.
Então nós vamos ver que o objetivo da educação cristã é o desenvolvimento da pessoa. Então nós vamos ver que esse crescimento ele está em todas as faixas etárias. Na criança, no adolescente, no jovem, né, no idoso, né, nos casais. Então nós vamos ver que a educação cristã é algo que vai ser necessário na vida do cristão por toda a sua permanência aqui na face dessa terra. O tripé do discipulado. Então nós vamos ver que são três o tripé do discipulado. Nós temos a palavra de Deus, a comunhão e o serviço. Então, a palavra de Deus, ela leva o quê? O novo convertido, o discipulado, a conhecer a Deus. Então nós vamos ver que há muitos ensinamentos relacionados com a vida espiritual, mas também a vida social de todos aqueles que são chamados para seguirem a Cristo. Então nós vamos ver que a palavra de Deus, ela vai nos revelar muitas coisas. Vai falar sobre a esperança, sobre a eternidade, vai falar sobre o relacionamento de pais com os filhos. Então, a palavra de Deus, ela é essencial para que o servo do Senhor, ele seja instruído para toda a boa obra. É fundamental que a palavra de Deus, ela seja levada para que venha impulsionar, vai levar as pessoas a viverem uma vida que agrada a Deus, uma vida afastada do pecado e se defender o quê? De muitas heresias que têm surgido na atualidade. Então, o novo convertido, ele vai ser instruído nisso, na palavra. E quando ele é instruído na palavra, ele evita o liberalismo. Então nós vamos ver que Paulo escrevendo no Coríntios, ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas não todas as coisas me convêm. Então nós vamos ver, meus irmãos, que existe regra, existe normas. Então o discipulado vai dar o que? Ao novo convertido, o que? Uma instrução, uma normativa de vida, como é que ele deve viver, como é que ele deve caminhar agora, depois que ele teve encontro com Jesus. Então nós vamos ver que a palavra de Deus, ela vai levar o que? A liberdade cristã. Podemos todas as coisas, mas nem todas as coisas edificam, todas as coisas me convêm. Vai evitar o sincretismo religioso. Então vivemos num mundo, além de muitas heresias, há uma mistura, né, com outras crenças, com outras religiões. Então o discípulo, quando ele aprende essas verdades, ele não vai mais entrar nesse sincretismo religioso que nós encontramos tão atuante dentro do contexto que nós estamos vivendo. Então, o discipulado vai evitar o analfabetismo teológico. Então, nós temos muitos analfabetos dentro de muitas igrejas. O que é analfabetismo teológico? As pessoas carregam esse livro, mas na verdade não conhecem o que? As principais doutrinas relacionadas com a palavra de Deus. Nós temos soteriologia, doutrina da salvação, armatiologia, doutrina do pecado, doutrina do Espírito Santo, doutrina dos anjos. Temos uma variedade de ensinamento que é preciso que a pessoa seja o que? Instruída, seja edificada nessas verdades, para que ele possa venha ser discípulo e venha gerar outros discípulos, porque aí ele vai ser produtivo. Quando ele tem conhecimento, aí ele vai produzir.
né? Aí nós temos o que? O serviço. É o segundo pilar relacionado com o discipulado. A palavra, temos serviço e temos a comunhão. Então todos nós somos chamados para a adoração e para o serviço, para estarmos envolvidos com a obra de Deus, para que o reino seja levado a outras pessoas. E nós temos a questão da comunhão. Então a pessoa, quando ela se converte, ela precisa ser integralizada o quê? A igreja, porque ela passa a fazer parte do corpo de Cristo. Logo, o corpo é um conjunto de membros. Logo, o novo convertido passa a ser um membro do corpo de Cristo. Logo, ele tem que estar ligado, ele tem que estar em sintonia. Ele precisa ser integralizado o quê? No corpo, na igreja. Logo, ele precisa ser discipulado dentro dessas verdades. Então, a comunhão, ela vai fazer com que as pessoas venham ter o que? Proximidade um para com os outros. Logo, tendo proximidade, nós vamos ver que as pessoas vão ser compromissadas uma com as outras, né? E o que nós vamos encontrar que a igreja primitiva, quando eles perseveraram, ora o que? Na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos haviam aprendido de Cristo, logo estavam sendo ensinados. Então hoje nós não temos mais apóstolo, mas nós temos o que? As verdades de Cristo e as verdades reveladas a eles através do que? De várias cartas que foram escritas. Então esses ensinos precisam ser o que? Instruídos. Então nós vamos ver que eles também eram discipulados que na comunhão. Então havia ali a integração desses discípulos e nós temos o serviço, né? Que eles perseveraram que no partir do pão e nas orações. Versículo 44. Todos que criam estavam todos juntos e tinham tudo em comum. Então havia o que? Uma unidade. Não era só uma unidade de fé, mas era uma unidade de comunhão, de família, um para com os outros, onde não havia ali, vamos dizer assim, pessoas que estavam passando necessidades que logo não eram acolhidas ou eram atendidas pela comunidade cristã ali de Jerusalém. E o tópico 3 fala sobre o crescimento sadio da igreja. Então a igreja ela só vai crescer de uma maneira sadia quando houver o que? A maturidade espiritual dos crentes, quando ocorrer o que? O aperfeiçoamento. Então nós vamos ver que o crescimento espiritual ele se dá pela palavra de Deus. Não há outro meio de crescimento espiritual onde não tem a palavra. A palavra ela precisa ser ensinada, ela precisa ser pregada. Então, onde não tem a palavra, nós vamos ver que haverá o que? Uma igreja fria, uma igreja fraca, uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não é comprometida com seus membros. Então, a igreja ela precisa crescer espiritualmente. No caso, quando há o discipulado, há esse crescimento entre os cristãos, onde os cristãos precisam ser o quê? Treinados na palavra, precisam serem alimentados na palavra e precisam que praticarem essa palavra. O crescimento numérico. Então nós vamos ver que há crescimento numérico quando se faz discípulo, porque aquele discípulo, logo ele tem seu mestre, mas ele vai ser o que? Um discipulador, ele vai gerar outros discípulos. E assim vai se envolvendo, vai integrando pessoas, e nós vamos ver que vai ter o crescimento espiritual, vai ter o crescimento numérico. Quando a pessoa ela é discipulada, logo ela gera o quê? Outros discípulos. Então nós vemos que na igreja primitiva tinha essa preocupação
com a educação cristã, com o discipulado. O apóstolo Paulo, quando ele chega na cidade de Éfeso, ele fica por cerca de 3 meses ensinando a palavra ali, mas quando ele é expulso ali da sinagoga, ele vai alugar uma casa, ou melhor, uma escola de Tirano. Ele vai ficar por cerca de 2 anos ali ensinando a palavra de Deus. Então nós vamos ver que há uma preocupação da igreja primitiva com a questão do ensino. E nós, meus irmãos, como igreja, nós precisamos entender que a base dos valores morais, dos valores espirituais, está na Bíblia. Se está na Bíblia, então todos nós precisamos sermos discipulados e discipuladores. Então que Deus nos ajude, que Deus nos dá graça, que verdadeiramente nós possamos observar a palavra de Deus e cumprir na nossa vida, para que sejamos discípulos fiéis e possamos ensinar outras pessoas para que também possam seguirem a Cristo. Paulo, ele fala sobre isso para os seus discípulos: sede meus imitadores, assim que eu sou de Cristo Jesus. Então, nós precisamos ensinar e, acima de tudo, nós precisamos estarmos praticando aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu joinha aí para contribuir no nosso canal. E se você se inscrever assim que nós postarmos um novo vídeo, o YouTube vai estar te notificando para que você possa também acompanhar nossas pré-aulas aqui por esse canal. Amém?